Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Matemática e Outras Expressões. Hoje eu vou resolver a parte de matemática do concurso público para inspetor de alunos. Nelson colocará uma cédula de real no cofre hoje, 2 cédulas amanhã, 3 depois de amanhã e assim por diante durante 7 dias. Totalizando ao final R$ 560. Sabendo-se que as cédulas colocadas em real são sempre de mesmo valor, é correto dizer que esse valor é esse mesmo valor de cada cédula, vamos representar por X. E então, no primeiro dia, ele coloca no cofre 1x, ou seja, X. No segundo dia, ele coloca 2 vezes o valor de X. No terceiro dia, 3 vezes o valor de X, até chegar no sétimo dia com um valor de 7 vezes o valor de X. Temos aqui uma progressão aritmética, uma sequência finita, onde n é dado por 7, uma vez que temos 7 termos. E para resolver este exercício, vamos usar a fórmula da soma dos n termos de uma progressão aritmética, já que foi dado o total 560, que é a soma de todos os termos. Temos que a soma dos termos de uma PA é dado pelo primeiro termo mais o último termo multiplicado pela quantidade de termos dividido por 2. Fazendo as substituições, temos 560 igual ao primeiro termo, que é x, mais o último termo, que é 7x, multiplicado por n, que é 7, dividido por 2. 2 vezes 560, multiplicando cruzado, temos 1120 igual a x mais 7x é igual a 8x. 8x vezes 7, temos 56x. X é igual a 1120 dividido por 56. Fazendo esse cálculo, 1120 por 56, nós temos exatamente 20, porque 2 vezes 56 é igual a 112. Colocando esse zero no quociente, temos 20. Então, o valor de cada uma das cédulas, representadas por X, é igual a R$ 20. Exercício 12. A rodovia BR-230 Transamazônica tem um comprimento de aproximadamente 4.200 quilômetros. O número de dias necessários para um veículo completar toda a extensão da rodovia, percorrendo 140 quilômetros diariamente, é... Temos um problema de regra de 3 simples. 140 quilômetros é percorrido em um dia. 140 quilômetros diariamente. E 4.200 quilômetros. Quantos dias para percorrer este comprimento? Como é uma regra de 3 simples, podemos já multiplicar direto, cruzado. Ou então, eu prefiro montar nesse formato de proporção
para poder simplificar. Quilômetro cancela com quilômetro, sobra a unidade dia. 140 para 4.200. Dividindo tudo por 10, essa segunda razão, e também simplificando tudo por 14, dividindo tudo por 14, temos 30. 420 dividido por 14. Multiplicando o cruzado, temos x vezes 1, que é x, igual a 30 vezes 1, que é 30. Então, para percorrer 4.200 quilômetros, já que percorre 140 quilômetros por dia, levarão então 30 dias. Susana estava com 76 quilos e seu médico a orientou a perder 10% de seu peso. No retorno ao consultório, ela havia perdido apenas 4,8 quilos, 4,8 kg. Para atingir o pedido de seu médico, ela ainda precisa perder em quilograma. Então, vamos encontrar 10% de 76 quilos. 10% é o mesmo que um décimo. Um décimo. Portanto, 10% de 76 quilos é só dividir 76 quilos por 10, ou seja, caminhar com a vírgula uma posição para a esquerda. Então o médico pede para Susana emagrecer, orientou, que ela perdesse 7,6 kg, mas ela conseguiu perder apenas 4,8 quilos. Então, de quanto ela precisará perder? 7,6 quilos menos 4,8. 8 para 16, 8. Aqui 6 menos 4, 2. Então, ela precisaria perder ainda 2,8 kg. Letra C. Um estudante começou no dia 1º de outubro a ler um livro de 320 páginas. Em 3 dias, ele leu 48 páginas. Então, já vamos montar aqui. 3 dias, leu 48 páginas. Lendo diariamente e com o mesmo ritmo de leitura, ele terminará a leitura do livro em que dia do mês de outubro? Então, olha, em 3 dias ele lê 48 páginas e em 320 páginas, ele vai ler em quantos dias? Se aumenta a quantidade de páginas, vai aumentar a quantidade de dias. Então temos aqui uma situação, problema de regra de 3 simples. Diretamente proporcional, porque quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Então a gente monta do jeito que já foi escrito, obedecendo a ordem. 48 está para 320. Podemos simplificar aqui, olha, 3 e 48, tudo por 3. 48 dividido por 3 é 16. E também podemos simplificar essa razão, tudo por 16. 32 dividido por 16 é 2, e esse zero aqui, ficamos com 20. Multiplicando o cruzado, x vezes 1 e 20 vezes 1. Então, este estudante vai ler este livro em 20 dias, uma vez que ele já começa a ler no dia 1º de outubro. Então, no dia 20 de outubro, ele finaliza a leitura.
Uma pessoa entrou na sala do cinema às 14 horas e 20 minutos e assistiu a 12 minutos de propaganda e depois ao filme, que tem 2 horas e meia de duração. Pode-se afirmar que o filme terminou às... Então nós vamos ter que somar no início, assim que ela entra no cinema, que é 14 horas e 20 minutos, nós vamos ter que somar os 12 minutos de propaganda e depois também a duração do filme, que é de 2 horas e meia. Então, somando 12 minutos, minuto com minuto, hora com hora, vamos ficar com 14 horas e 32 minutos. Agora vamos somar a duração do filme, que foi de 2 horas e meia. 2 horas mais 30 minutos, meia hora. Aqui temos 62 minutos. 62 minutos. Passou de 60, tiramos 60 e mandamos para a posição das horas. Então, 32 mais 30 é 60. Tira 60, né? Uma vez que minutos, o máximo que nós temos são 60. Se passou de 60, a gente tira 60. Então, ficamos com 2 minutos. Opa! E esse 60, nós vamos passar para o grupo das horas. Então, temos 14 mais 2, que dá 16. 16 mais 60 minutos, que passa para esse lado como 1 hora, nós ficamos com 17 horas. Então, o filme terminou às 17 horas e 2 minutos. Letra A. 16. Uma marca de sabão em pó é vendida em embalagens de 800 gramas. Numa promoção, foram feitas embalagens com mais 1/5 do produto pelo mesmo preço. A quantidade total em gramas em cada embalagem desse produto promocional é de 5/5 é 1 inteiro, representa 800 gramas. Poderíamos usar a regra de 3, mas não é necessário, porque fica mais simples se fizermos 1/5 de 800 gramas, ou seja, a quinta parte de 800 gramas. Simplificando 805 tudo por 5, como 80 dividido por 5 é 16, aí colocamos esse zero, temos que 1/5 de 800 gramas é 160 gramas. Então, se já tinha 800 gramas e foi colocado mais 1/5 do que já tinha, então passou a ser 800 gramas mais 160 gramas, que dá um total de 960 gramas. Resposta letra C. João comprou 2 tabletes de chocolate de mesmo tamanho. Comeu um inteiro e 2/5 do outro. Se o denominador aqui é 5, significa que esse tablete de chocolate está dividido em 5 partes. Então, um chocolate inteiro é dado por 5/5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, a fração imprópria, que representa o total de tabletes de chocolate que ele comeu, é
Fração imprópria significa que o numerador, que é a parte de cima da fração, é maior que o denominador. Então, ele comeu um tablete inteiro, que são 5/5, mais 2/5 do outro tablete. Como os denominadores são iguais a 5, copiamos o denominador e 5 mais 2 igual a 7. Então, a fração imprópria, que representa quanto foi comido dos tabletes de chocolate, é 7/5. Letra B. A tabela a seguir mostra os preços das aulas de yoga em uma academia. 2 aulas, R$ 100. 4 aulas, 150, assim sucessivamente. Um aluno havia optado pelo pacote de 4 aulas e depois mudou para o de 10 aulas. Nessa mudança, o valor que ele irá economizar em reais no preço de cada aula é 4 aulas, dividindo R$ 150 por 4, temos 150 por 4, 4 vezes 3, 12, sobram 3, 4 vezes 7, 28, sobram 2. 0, 20 dividido por 4, 5. Então aqui o preço de uma aula está saindo R$ 37,50. Agora, 10 aulas, cada aula, se o pacote aqui é R$ 300, uma aula é só fazer 300 dividido por 10. 300 dividido por 10 é só cancelar um zero. R$ 30. Aqui pede a diferença, né? Quanto ele irá economizar no preço de cada aula. Ele vai economizar R$ 37,50 menos 30, que daria para fazer o cálculo mentalmente, R$ 7,50. Então, ele economiza em cada aula R$ 7,50. O gráfico a seguir mostra o volume de água consumido por um condomínio durante 5 dias. Então, temos aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias. Analisando o gráfico, o total consumido nos 3 primeiros dias, segunda, terça e quarta, em relação ao total consumido nos 2 últimos, quinta e sexta, foi. Então, temos aqui 30 mais 32, que dá 60, 62 nos 2 primeiros dias, mais aqui 28, nós temos 90 litros, 90 mil, está em milhares, né? Então, aqui nos 3 primeiros dias, tem um consumo de 90 mil litros. E nos 2 últimos, tem 40 mais 50, 90. 90. Também 90 mil. 90 mil. Então, olha, aqui fala em relação ao total consumido nos 2 últimos. Ou seja, foram iguais, né, o consumo nos 3 primeiros em relação aos 2 últimos. Portanto, a resposta só pode ser a letra C. Consumido a mesma quantidade. Exercício número 20. Um cartão de banco mede 5 centímetros de largura por 8,5 de comprimento.
Temos então um retângulo onde a largura 8,5 centímetros e 5 centímetros. Altura, comprimento, largura e comprimento. A razão entre a largura e o comprimento dele é da ordem de 1 para... Bom, primeiro vamos descobrir a razão da largura pelo comprimento. Então, primeiro temos a largura de 5, precisamos seguir a ordem, pelo comprimento de 8,5. Esta é a razão. Só que está sendo pedido onde um número aqui no antecedente tem que ser igual a 1. 1 para. 1 para. Como é que a gente consegue 1 aqui no numerador, no antecedente? Dividindo por 5. Quando dividimos aqui por 5, ficamos com 1. Então, está sendo pedido esse número aqui, olha. Se dividimos o antecedente por 5, o consequente também vai ter que ser dividido por 5. 8,5 dividido por 5, ficamos com 8,5 para 5. Multiplicando tudo por 10, para ficar um número inteiro, ficamos com 85 dividido por 50. 85 dividido por 50, também poderíamos simplificar tudo por 5, fica mais fácil. Se dividimos 85 por 5, dá 1, sobram 3, 7 vezes 5, 35, 17. Então, olha, dividindo 85 por 5 e dividindo 50 por 5, que é igual a 10. Então, olha, 8,5 dividido por 5 é o mesmo que 17 dividido por 10, ou seja, 1,7. Temos então que esta razão é de 1 para 7, para 1,7, ou seja, 1,7 é o mesmo que 1,70. Finalizamos essa prova. Até uma próxima aula.